Diga que eu tenho do meu pai não é do rosto dele, mas do som das botas subindo a escada de madeira toda noite. Era um som seco, compassado, que ecoava na casa velha como um relógio marcando a hora do medo. Meu nome é Daniel, e essa é a história de como a casa onde eu cresci deixou de ser só uma casa. Eu e minha mãe fomos morar com ele quando eu tinha 9 anos. Ela dizia que era provisório, mas a cada semana parecia mais permanente. A casa era um casarão antigo herdado de algum parente distante do meu pai, afastado da cidade, com um cheiro constante de madeira úmida. No começo até achei legal. Tinha um quintal enorme, um galinheiro e um quarto só meu. Mas aos poucos comecei a perceber que havia mais ali do que paredes velhas e vento frio. Meu pai era um homem silencioso. Diferente de outros pais que eu conhecia, ele não ria, não contava histórias. Passava longas horas no quarto de cima, uma porta que ele trancava e onde eu nunca podia entrar. Às vezes, de madrugada, eu acordava com um som que não era o das botas. Era um murmúrio baixo, como de gente conversando atrás da parede. Um sussurro que não tinha fim. Perguntei para minha mãe o que tinha lá em cima. Ela desviou o olhar e disse apenas, coisas do seu pai. Mas eu via o medo nos olhos dela. Sempre que as botas dele batiam nos degraus, ela ficava rígida, como se esperasse alguma coisa. Com o tempo começaram os sonhos. Eu sonhava que acordava no meu quarto, mas a janela dava para um corredor, não para o quintal. Um corredor longo, estreito, cheio de portas iguais, e no fim dele uma porta aberta. De dentro vinha um vento frio que cheirava a ferro. Sempre que eu me aproximava, ouvia meu nome, bem baixinho. Quando acordava, estava suado e o som das botas ainda ecoava no corredor real. Certa noite, acordei com sede. Fui até a cozinha e, ao passar pelo pé da escada, vi que a porta do quarto de cima estava entreaberta. Uma luz fraca escapava dela, um brilho avermelhado que parecia pulsar. O murmúrio era mais alto. Me aproximei, olhei pelo vão e vi meu pai ajoelhado no chão, traçando símbolos no assoalho com um pó preto. No meio, uma caixa pequena de madeira. Ele sussurrava algo para dentro da caixa. Senti que alguém me olhava, mesmo sem me mexer. Então vi, atrás dele, encostada na parede, uma figura alta demais para ser uma pessoa. Não tinha rosto, só um buraco escuro onde deveria estar a cabeça. Corri para o meu quarto e me enfiei debaixo do cobertor. Quando minha mãe apareceu de manhã, eu contei tudo. Ela me olhou como se eu tivesse contado uma mentira feia. Não inventa, Daniel. Não provoca o seu pai. A partir daquele dia, comecei a notar que ela evitava falar comigo quando ele estava por perto, como se temesse ser ouvida. Na semana seguinte começaram os presentes. Um pedaço de corda trançada, um saquinho com um pó cinza, uma moeda antiga com um furo no meio. Ele deixava na beirada da minha cama sem dizer nada. Para te proteger, disse uma vez. Mas eu não sabia de quê. A casa ficava mais pesada a cada dia. Portas que eu tinha fechado estavam abertas quando voltava da escola. O corredor parecia mais comprido. E às vezes, à noite, eu ouvia alguém respirando dentro do meu armário. A pior noite foi quando acordei com o barulho das botas. Mas não vinham da escada. Vinham do teto direto acima da minha cama. Cada passo fazia a lâmpada balançar. Eu tremia, tentando não me mexer. Quando o barulho parou, ouvi o sussurro, não mais distante, mas bem perto da minha orelha. Abre a porta de cima, Daniel. A partir daí, o quarto deixou de ser só o de cima. Ele estava em todo lugar. O quarto deixou de ser só o de cima. Ele estava em todo lugar. No corredor estreito, nas frestas da madeira do chão, no som que se arrastava entre as paredes como vento, mas que não era vento. Eu já não sabia se a casa me recebia ou me engolia. Na manhã seguinte, tentei fingir que nada tinha acontecido. Desci para tomar café, mas a cozinha parecia menor, as paredes mais próximas. Minha mãe colocava pão e café sobre a mesa sem me olhar direito. Era como se estivesse longe, mesmo estando a menos de 1 metro de mim. Mãe, comecei hesitante. Ela ergueu os olhos rápidos, assustada, como se eu tivesse dito algo proibido. O que foi? A voz dela soou seca, estranha. Você ouviu ontem à noite? Perguntei baixo. As botas e a voz? Ela largou a xícara sobre a mesa com tanta força que o café respingou. Daniel, já falei pra você parar de inventar. É coisa da sua cabeça, mas não era. Eu sabia. O problema é que cada vez que eu tentava dividir meu medo, ela se afastava mais. Como se proteger a mim fosse uma ameaça a ela. Nos dias seguintes, os sons mudaram. Não eram mais apenas botas no teto. Eu ouvia arrastar de móveis dentro do quarto de cima quando meu pai nem estava em casa. Uma noite ouvi alguém subir as escadas. O peso no madeirame, os estalos. Segundos depois, a maçaneta do meu quarto girou devagar.
Eu prendi a respiração, o coração disparado, mas a porta não abriu. Quando criei coragem para levantar, vi que a chave estava do lado de dentro, e eu não lembrava de ter trancado. Foi nessa época que os sonhos pioraram. Não era mais só o corredor com portas infinitas. Agora eu via a caixa de madeira que meu pai guardava. Ela aparecia no fim do corredor onírico, aberta, e dentro dela havia dentes. Não como os de gente, mas de bichos, amontoados, molhados, como se tivessem sido arrancados minutos antes. Acordava com a sensação de que minha boca estava sangrando. Corria ao espelho e encontrava tudo normal. Mas a gengiva ardia, como se tivesse levado uma pancada. Um sábado, meu pai me chamou. Foi a primeira vez em semanas que ele falou comigo diretamente. Estava sentado na sala, as mãos grandes descansando nos joelhos. Daniel, você já é quase um homem. Precisa aprender a respeitar esta casa, disse sem olhar nos meus olhos. Aqui existem regras. Você tem que confiar nelas. Que regras? Perguntei, tentando parecer firme. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. A de nunca abrir portas que não são suas. Fiquei gelado. Ele sabia que eu tinha visto a luz vermelha. Sabia que eu tinha chegado perto demais. Naquela noite não dormi. Fiquei deitado, olhando o teto, rezando baixinho para que nada acontecesse. Mas perto das 3 da manhã ouvi o barulho. Não das botas nem de móveis. Era como se algo arranhasse o forro de madeira, direto acima de mim. As garras batiam compassadas, riscando, como se procurassem um ponto fraco para atravessar. O barulho durou minutos inteiros, até parar de repente. No silêncio que se seguiu, ouvi a respiração. Não a minha, uma respiração funda, pesada, do outro lado da porta do quarto. Levantei devagar e encostei o ouvido na madeira. O ar quente passava pelas frestas, e juro que ouvi meu nome sendo sussurrado, arrastado, quase engolido. Daniel. Corri para a cama, me enfiei debaixo do cobertor e fiquei imóvel, até o sono me levar como quem desmaia. No dia seguinte, fui até o quintal sozinho. O galinheiro ficava no fundo, perto de uma cerca de arame enferrujado. Quando entrei, percebi algo errado. O chão estava coberto de penas, mas não havia nenhuma galinha. Só sangue espalhado, arrastado até um buraco na parede de madeira. Algo tinha levado todas. Senti um arrepio tão forte que minhas pernas quase não sustentaram. Quando olhei para trás, vi meu pai parado na porta da cozinha, observando. Não correu, não perguntou nada. Só me olhava como se esperasse ver minha reação. À noite, ele subiu para o quarto de cima levando a caixa de madeira. Eu ouvi o trinco, os passos e depois novamente os murmúrios. Mas dessa vez havia respostas. Vozes mais graves, mais baixas, que não pareciam sair de garganta humana. Fiquei paralisado na cama, ouvindo aquele diálogo impossível se desenrolar no andar de cima. Uma parte de mim queria correr, acordar minha mãe, fugir dali. Mas outra parte, mais sombria, mais curiosa, queria saber o que tinha dentro daquela caixa. Dias depois, finalmente vi. Não era sonho. A porta do quarto de cima estava novamente entreaberta, a luz vermelha escapando. Meu pai não estava em casa. Subi a escada em silêncio, o coração martelando. Empurrei a porta só o suficiente para olhar. O quarto estava cheio de símbolos riscados no chão e nas paredes. Velas negras queimavam lento. No centro, a caixa aberta. E de dentro dela algo se mexia. Era pequeno, do tamanho de um gato, mas de forma indefinida. O corpo parecia feito de sombras, os contornos borrados como fumaça viva. O que mais me marcou foram os olhos. 2 círculos amarelos fixos que me viram no mesmo instante. Eu congelei. O ar sumiu. Senti uma pressão no peito, como se algo tivesse subido nas minhas costas. Um sussurro veio direto da minha cabeça, sem passar pelos ouvidos. Finalmente você abriu a porta. Corri. Desci os degraus tropeçando, bati contra a parede, quase caí. Minha mãe me viu esbaforido e tentou segurar meus braços. Eu gritava que tinha visto, que não era imaginação. Mas ela apenas tremia, pedindo baixinho para eu calar a boca, como se alguém pudesse ouvir de fora. Naquela noite, sonhei novamente com o corredor. Mas agora todas as portas estavam abertas, e atrás de cada uma algo me observava. Depois daquela noite em que todas as portas do corredor onírico se abriram, minha vida deixou de ser dividida entre sonho e realidade. Não havia mais fronteira. Quando acordava, ainda sentia os olhos me observando das fendas da parede, dos cantos escuros da cozinha, do espaço embaixo da minha cama. Eu já não tinha mais refúgio. Minha mãe, cada vez mais pálida, agia como se vivesse numa vigília constante. Passava as manhãs limpando a casa compulsivamente, como se quisesse apagar marcas que eu não via. E à noite ficava imóvel na poltrona da sala, olhando o vazio.
Quando tentei insistir sobre o que eu tinha visto no quarto de cima, ela me fez jurar que nunca mais subiria lá. Não pediu, ordenou. Daniel, escuta o que eu estou te dizendo. A voz dela tremeu, mas firme. Se você abrir aquela porta outra vez, você não volta. Essas palavras não pareciam dela. Era como se alguém tivesse colocado na boca da minha mãe uma ordem já pronta. Naquela semana, começaram os sinais no meu corpo. Marcas roxas surgiam nos braços como dedos que tinham me agarrado durante a noite. Eu acordava com hematomas que não sabia explicar. Uma vez notei um arranhão no meu pescoço, fino e comprido, como se tivesse sido feito por uma unha. Quando mostrei para minha mãe, ela desviou os olhos. Disse apenas, "Isso vai passar." Mas eu percebi que suas mãos tremiam. Meu pai, por outro lado, parecia cada vez mais satisfeito. Não sorria, mas havia algo no olhar dele, um brilho doentio, como se estivesse colhendo um fruto que ele mesmo plantou. Ele não escondia mais os rituais. Às vezes descia com saquinhos de pano amarrados em barbante e colocava em lugares estratégicos, atrás da porta, dentro da gaveta da cozinha, debaixo do meu travesseiro. Eu jogava fora escondido, mas no dia seguinte eles reapareciam, intactos, no mesmo lugar. Uma noite acordei com um cheiro forte de enxofre. A luz vermelha do quarto de cima vazava pelas frestas da escada. Quando desci, vi minha mãe de joelhos na sala, as mãos apoiadas no chão, chorando. Meu pai estava atrás dela, segurando a caixa. Murmurava palavras numa língua que não era português. O ar da sala parecia espesso, difícil de respirar. Fiquei paralisado na escada, sem conseguir me mover. "Levanta, Cristiane." Ele disse baixo, mas autoritário. "Você sabe que não adianta resistir." Minha mãe ergueu o rosto. Nunca vou esquecer o olhar dela naquele instante. Era de desespero, mas também de rendição, como se já tivesse entendido que não havia saída. No mesmo momento, algo aconteceu comigo. Senti uma pressão nos ouvidos, como se tivesse mergulhado em água funda. O som ficou abafado e então ouvi, claro como nunca, a voz que me perseguia nos sonhos. "O lugar dela já não é dela, agora é seu." Corri de volta para o quarto, enfiei a cabeça no travesseiro e chorei até dormir. No dia seguinte, a rotina parecia normal. Minha mãe preparava o almoço, meu pai saiu cedo, mas eu notei que ela evitava ficar sozinha comigo. Era como se eu também fosse parte daquilo que a assustava. Nessa época, comecei a perder tempo. Não sei explicar de outra forma. Eu me lembrava de estar sentado na escola e de repente já era noite e eu estava na cama. Havia horas inteiras que simplesmente não existiam na minha memória. Numa dessas vezes, acordei no quintal, descalço, com terra até os joelhos e as unhas cheias de barro, como se tivesse cavado. Mas não havia buraco nenhum. Certo domingo, um vizinho apareceu na porta. Um homem velho, de chapéu, que morava a 2 casas dali. Veio pedir açúcar. Minha mãe, nervosa, disse que não tinha. Eu, curioso, me aproximei. O velho me olhou fixo, demoradamente, e então disse: "O menino não devia dormir nesse lugar." Minha mãe empurrou a porta antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer. Depois brigou comigo por ter ficado tão perto. Eu não entendi. Só mais tarde percebi que o velho enxergava o que ela tentava esconder. As noites seguintes foram piores. O quarto de cima já não precisava da escada para se manifestar. Eu acordava e sentia o colchão afundar, como se alguém estivesse sentado na beira da minha cama. Não ousava olhar. Uma vez criei coragem e virei o rosto. Vi uma sombra compacta, agachada ao lado, com olhos amarelos brilhando. O mesmo ser da caixa. Ele não se movia, só observava. Quando gritei, minha mãe entrou correndo. Mas em vez de me consolar, ela se irritou. "Você está deixando a casa inquieta!" gritou nervosa. "Se continuar assim, vai trazer ele para perto de nós dois." Eu não entendi. Quem era ele? O ser da caixa, meu pai? Ou os dois eram a mesma coisa? Na terça-feira daquela semana, acordei de madrugada com o rádio da sala ligado sozinho. Não era música nem estática. Era a voz de uma criança repetindo meu nome. "Daniel, Daniel, Daniel", como se tentasse me chamar para brincar. Desci devagar, os pés gelados no chão frio. O rádio brilhava, a luzinha vermelha piscando. Quando cheguei perto, a voz parou, mas não o silêncio. Atrás de mim, perto da escada, ouvi respirações. Várias, como se uma pequena multidão estivesse dentro da casa, me observando. Virei devagar e vi formas escuras paradas no corredor. Não tinham rosto, apenas silhuetas. O corredor parecia mais longo do que era, se estendendo além da porta do quarto de cima. Corri de volta para o meu quarto, bati a porta e fiquei encostado, chorando baixo, enquanto as batidas vinham de fora, compassadas, como alguém tentando entrar.
Na manhã seguinte, decidi contar tudo para meu pai. Não porque confiava nele, mas porque queria respostas. Ele me ouviu em silêncio sentado à mesa. Quando terminei, ele se inclinou para a frente, aproximou o rosto do meu e disse: "Agora eles já sabem que você enxerga." E sorriu. As palavras do meu pai ficaram ecoando na minha cabeça. "Agora eles já sabem que você enxerga." Eles quem? Eu queria perguntar, mas minha boca não se abriu. Senti que qualquer pergunta seria inútil, porque no fundo eu já sabia a resposta. Eram os de dentro, aqueles que habitavam o quarto de cima e agora se espalhavam pela casa inteira. A partir desse dia, as coisas mudaram. Eu deixei de ser um espectador. Comecei a sentir que eles me testavam. Não sei explicar como, mas cada canto escuro da casa parecia esperar por uma reação minha. Se eu ignorava, o silêncio pesava. Se eu olhava demais, as sombras se moviam. Eu vivia preso num jogo que não entendia as regras. Minha mãe evitava me encarar. Estava cada vez mais magra, os olhos fundos, como se não dormisse havia semanas. Um dia, quando ela achou que eu não estava olhando, vi que escondia no bolso um terço quebrado, as contas faltando em vários lugares. Apertava com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. Era a única coisa que parecia ainda ligá-la a algo fora daquilo. Naquela noite, sonhei com ela. Não a mãe real, mas uma versão dela sentada no corredor dos meus pesadelos. O corredor infinito cheio de portas. Ela estava de costas, o cabelo caído sobre os ombros. Quando me aproximei, ela virou devagar. O rosto não era o dela. A boca se estendia até as orelhas, cheia de dentes longos demais, como agulhas. Ela abriu um sorriso impossível e sussurrou: "Ele já não é mais meu filho." Acordei com o grito preso na garganta. Na manhã seguinte, ao me olhar no espelho, percebi algo novo. Meus olhos estavam diferentes. Não a cor, mas o olhar. Era como se eu reconhecesse algo além do que deveria. As sombras do quarto não eram só escuridão. Eu conseguia ver formas dentro delas, como pessoas agachadas, imóveis, esperando. E o pior é que eu começava a acostumar. O medo já não vinha com a mesma força. Era como se estivessem me moldando para aceitá-los. Certa noite ouvi meu pai chamar meu nome. Não era comum. Desci devagar e encontrei-o na sala, com a caixa de madeira aberta sobre a mesa. Dentro dela, o mesmo vulto escuro que já tinha me observado antes. Mas agora, em vez de olhos amarelos, havia vários olhos pequenos, piscando em direções diferentes. O ar da sala estava pesado, quase sólido. "Senta", ele disse. Obedeci, sem entender por quê. "Você acha que eu trouxe você para esta casa por acaso, Daniel?" Perguntou. Balancei a cabeça em silêncio. "Você sempre foi parte disso. Sua mãe nunca entendeu. Tentou me afastar, tentou resistir, mas você nasceu marcado. Eles já estavam em você desde o primeiro dia." Engoli seco. Quem são eles?" Ele riu baixo, um som áspero, sem alegria. "Não são quem, mas o quê? São antigos. Mais antigos que qualquer nome que você conheça. Eles vivem onde ninguém quer olhar. O quarto de cima não é só um quarto. É uma porta." A cada palavra dele, o vulto na caixa se movia, como se vibrasse com a conversa. Eu sentia um zumbido no fundo da cabeça, como se algo cutucasse meus pensamentos tentando encontrar uma entrada. "E eu?" Perguntei, sem reconhecer minha própria voz. "Você é o herdeiro", ele disse sem hesitar. "Aquele que vai manter a porta aberta." Foi como se o chão tivesse sumido. Tudo que eu conhecia, escola, amigos, minha mãe, parecia se dissolver diante daquilo. Eu queria gritar que não, que era mentira. Mas dentro de mim havia algo estranho. Uma parte que sabia que fazia sentido. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei encarando o teto, lembrando das palavras dele. Em algum momento cochilei e acordei com um barulho. A porta do meu quarto estava entreaberta. Do vão, vi uma sombra projetada na parede. Mas não era a sombra de alguém real. Era distorcida, alongada, os braços chegando até o chão. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, a sombra falou: "Você não precisa resistir." Os dias seguintes foram um borrão. Eu ia para a escola, mas não lembrava de nada das aulas. Às vezes piscava e já estava em casa, sentado à mesa, sem saber como tinha voltado. Uma tarde, abri os olhos e estava no quarto de cima, sozinho. A caixa estava diante de mim, fechada. Minha mão repousava sobre a tampa, e eu não lembrava de ter subido. Foi quando percebi que a casa já decidia por mim. Eu não era mais dono dos meus passos. Minha mãe tentou me tirar dali uma vez. Esperou meu pai sair, me chamou às pressas e disse que a gente ia embora. Arrumou uma bolsa pequena, pegou minha mão e me puxou até a porta. Quando ela girou a maçaneta, não abriu. A chave girava em falso,
como se a fechadura tivesse se transformado. Ela bateu, chorou, tentou janela por janela, mas todas estavam lacradas. Foi então que ela desabou no chão e murmurou: Eu já sabia que não dava para fugir. Eu a abracei, mas senti que não era mais a mesma mãe. Ela estava se quebrando por dentro. E talvez fosse esse o objetivo deles: nos separar, me arrancar dela aos poucos. Naquela noite, enquanto ela chorava no quarto, meu pai me chamou outra vez. Subi a escada devagar, sentindo os degraus rangerem sob meus pés. Ele estava no centro do quarto de cima, os símbolos espalhados pelo chão, velas negras queimando. A caixa estava aberta, mas vazia. Está pronto para ver de verdade? Ele perguntou. E antes que eu pudesse responder, ele apagou as velas de uma só vez. O quarto ficou no breu absoluto. E então, no meio da escuridão, dezenas de olhos se acenderam ao meu redor. Quando os olhos surgiram na escuridão, eu soube que não havia mais volta. Não eram apenas olhos, eram janelas. Cada um deles mostrava um fragmento do que existia atrás daquela porta que chamávamos de quarto. Um espaço que não tinha paredes nem teto, apenas um vazio sem fim, repleto de vozes que não vinham da boca de ninguém. Eu tentei correr, mas meus pés estavam presos ao chão. Era como se o próprio quarto tivesse me segurado. Meu pai, parado diante da caixa vazia, abriu os braços como quem recebe um hóspede. Eles o escolheram, Daniel. Você já não pertence a este lado. A voz dele não era mais só dele. Ela vinha em eco, como se várias bocas falassem por trás de sua garganta. Senti o ar rarefeito. Cada respiração ardia como fogo. Então, os olhos começaram a se aproximar. Do escuro, corpos foram se formando. Não eram humanos, mas imitavam formas humanas. Ossos alongados, pele cinzenta, bocas largas demais. Caminhavam como se nunca tivessem aprendido a andar direito, cambaleando, mas firmes. Você precisa aceitar, senão vai ser destruído. Meu pai disse, e percebi que era a verdade. A escolha não era entre sim ou não, mas entre me tornar parte deles ou ser consumido inteiro. Uma das criaturas estendeu a mão. Longa, fina, quase transparente. Eu devia ter recuado, mas não consegui. Senti os dedos gelados tocarem minha testa. E naquele instante, tudo mudou. Vi memórias que não eram minhas. Cidades antigas, já em ruínas antes mesmo de existirem no mundo que conhecemos. Vi templos subterrâneos, altares feitos de ossos humanos, multidões ajoelhadas diante de seres que brilhavam em trevas. Vi crianças como eu, escolhidas geração após geração, entregues para manter a porta aberta. E percebi que meu pai também já tinha sido um deles, mas não o último. Eu era apenas a continuidade. Um grito atravessou minhas visões. Reconheci, era minha mãe. Corri até a escada, mas quando desci, a casa já não era a mesma. Os corredores estavam distorcidos, compridos demais, as portas se multiplicando. No fim do corredor, vi minha mãe caída, segurando o terço quebrado contra o peito. Ela olhava para mim, mas seu olhar era um misto de amor e pavor. Luta, Daniel. Ela sussurrou a voz fraca. Não deixa que eles levem você. Eu queria acreditar que ainda tinha escolha, mas atrás de mim, senti meu pai se aproximar. Ele estava diferente. A pele marcada pelos símbolos que antes estavam no chão. O rosto tomado por olhos que não eram dele. Não lute, filho. Isso é maior que nós. Naquele instante, algo em mim se partiu. Eu não queria ser o herdeiro, nem o guardião da porta. Eu queria ser apenas um garoto normal. E foi essa recusa que acendeu algo dentro de mim. Uma chama pequena, mas minha. A casa tremeu. As paredes estalaram. O teto pareceu se abrir. O quarto de cima não estava mais restrito ao andar superior. Agora engolia tudo. Minha mãe me estendeu a mão, mas uma sombra a puxou para trás. Seu grito ecoou até sumir. E eu fiquei sozinho. Sozinho diante de meu pai, das criaturas e da escuridão que exigia meu corpo e minha mente. Respirei fundo. Pela primeira vez não tentei fugir. Segurei a caixa de madeira que ainda estava aberta no chão e a encarei. Os olhos dentro dela me observavam, esperando. Então, com toda a força que ainda restava, fechei a tampa. O barulho foi como um trovão. A casa inteira se contraiu, como se fosse engolida por si mesma. As criaturas gritaram. Meu pai urrou de raiva e dor, e tudo ficou branco. Quando acordei, estava deitado no quintal. A casa atrás de mim não existia mais. No lugar, apenas um terreno vazio, queimado, como se nada tivesse sido construído ali. Não havia sinal de minha mãe, nem de meu pai. Só silêncio. Passei anos tentando entender o que aconteceu. Cresci, mudei de cidade, tentei viver uma vida comum. Mas às vezes, no reflexo de um vidro ou no escuro do meu quarto, vejo olhos que não são meus me observando. E a caixa, eu nunca mais a vi.
mas sei que não desapareceu. Sei que em algum lugar alguém a encontrou. E quando isso acontecer, quando a tampa for aberta outra vez, tudo vai recomeçar. Porque o quarto de cima nunca foi apenas um lugar. Ele é uma porta. E portas sempre encontram alguém disposto a abri-las. Existem silêncios que nos abraçam e outros que nos devoram. O primeiro é aquele silêncio de biblioteca que protege, que organiza a mente. O segundo é diferente. É o silêncio que parece ter séculos, que carrega dentro dele cada sussurro, cada oração e cada segredo que nunca chegou a ser confessado. Foi nesse silêncio que eu mergulhei há 3 anos, quando aceitei um trabalho que ainda hoje me tira o sono. Boa noite. Meu nome é André. Sou restaurador de arte sacra, especializado em afrescos. Meu ofício exige paciência. Horas, dias, meses dedicados a devolver cores ao que o tempo insiste em apagar. Já trabalhei em igrejas coloniais, capelas escondidas e casarões em ruínas, mas nenhum lugar se comparou ao mosteiro de Santa Aurélia. Ele fica no alto de uma serra, em uma cidadezinha que parece ter parado no século XVIII. Para chegar lá, é preciso subir uma estrada de pedra, onde o vento nunca para. O portão de ferro enferrujado range como se reclamasse cada vez que alguém ousa atravessá-lo. O claustro central está tomado por musgo e o chafariz não jorra água há décadas. Mas o que mais me impressionou foi a igreja interna, com paredes cobertas de afrescos quase invisíveis, como fantasmas de tinta esperando por alguém que os fizesse voltar a respirar. Meu trabalho era justamente esse: restaurar os afrescos do coro principal. Figuras de santos e cenas do Apocalipse pintadas diretamente sobre a argamassa há mais de 200 anos. Eu passaria meses ali, praticamente sozinho, hospedado em uma pensão na cidade e subindo todo dia para o mosteiro com minhas ferramentas, solventes e pincéis. O único que me fazia companhia de vez em quando era o zelador, seu Elias, um homem magro e curvado que parecia ter a mesma idade das pedras do convento. Ele sempre aparecia no fim da tarde com uma garrafa térmica. Para espantar o frio que sobe do chão, doutor, dizia, servindo café em um copinho de alumínio amassado. Eu agradecia e tentava puxar assunto. Numa dessas conversas comentei: "O senhor não acha estranho ficar aqui sozinho à noite?" Ele riu baixo, mas não foi uma risada leve. Foi seca, curta. "O senhor ainda vai entender. Esse silêncio aqui é povoado. A gente acostuma, mas nunca esquece." Antes que eu perguntasse mais, acrescentou quase em sussurro: "Se vir uma freira andando pelo claustro, não tente falar com ela. Finja que não viu." Aquilo ficou na minha cabeça. Claro que associei aquelas histórias de cidade pequena, lendas para assustar os forasteiros. Em todo lugar existe uma dama de branco ou um padre sem rosto. E para mim, o único mistério ali era como recuperar pigmentos apagados pelo tempo. Mas o silêncio do mosteiro tinha outro plano para mim. As primeiras semanas correram sem nada fora do normal. Eu chegava cedo, com a luz azulada da manhã, e ficava até tarde, debruçado sobre o andaime, raspando delicadamente camadas de sujeira acumulada. Muitas vezes, quando me dava conta, o sol já tinha desaparecido por trás das montanhas, e a nave estava mergulhada em escuridão, iluminada apenas pelo refletor que eu levava comigo. Foi numa dessas noites que a primeira coisa estranha aconteceu. Eu estava concentrado em restaurar a auréola de uma figura quase apagada, quando ouvi o som nítido de contas batendo umas nas outras. Era como o tic-tac suave de pedras pequenas se tocando. O eco do lugar aumentava o som, fazendo-o vir de todos os lados. Desci do andaime devagar. "Seu Elias?" E chamei, mas não houve resposta. Caminhei até o fundo da nave, tentando seguir o som. E então a vi. No banco lateral, próximo ao confessionário, estava uma freira. O hábito preto, o véu caindo sobre os ombros. Estava de perfil, a cabeça inclinada, como quem reza em silêncio. As mãos seguravam um rosário longo, e eram justamente as contas dele que produziam o som que eu ouvira. Congelei no lugar, não sei se de medo ou incredulidade. Dei 2 passos à frente e chamei: "Irmã?" Ela não se moveu. Quando cheguei mais perto, o banco estava vazio. O espaço cheirava a incenso antigo, mas não havia ninguém. Nem passos, nem porta aberta. Só o silêncio, denso, me observando. Convenci a mim mesmo de que era cansaço. A sugestão da fala de seu Elias, a luz do refletor criando ilusões. Voltei ao andaime, tentando focar no trabalho. Mas aquela noite foi longa. A cada sombra, a cada estalo da madeira, eu sentia que alguém caminhava atrás de mim. 2 dias depois, encontrei algo no chão.
perto do altar. Entre poeira e lascas de reboco, havia um objeto metálico. Agachei-me e o peguei. Era um rosário antigo, de contas escuras, quase negras, ligadas por elos de prata. O crucifixo pesado tinha a figura de Cristo corroída pelo tempo, mas o estranho era o frio. Ele queimava de tão gelado. Mesmo em minhas mãos quentes, olhei ao redor. Ninguém. Nenhum sinal de ter caído de algum lugar. Era como se o objeto tivesse simplesmente surgido ali. O procedimento correto seria entregar ao instituto, catalogar como achado histórico. Mas algo me fez guardá-lo. Enrolei o rosário em um pano limpo e o coloquei no bolso da mochila. Naquela noite sonhei com ela. A mesma freira de pé ao lado do meu andaime me observava em silêncio. Os olhos dela estavam cobertos pelo véu, mas sua boca se movia, murmurando palavras que eu não conseguia entender. No sonho, o rosário brilhava em suas mãos, o mesmo que agora estava guardado comigo. Acordei com o coração disparado. E quando abri a mochila, vi que o pano onde eu havia enrolado o objeto estava úmido, como se tivesse sido mergulhado em água gelada. Foi então que percebi. Aquilo não era só um trabalho de restauração, era um chamado. Na manhã seguinte, levei o rosário comigo para o mosteiro. Parte de mim queria acreditar que não havia nada de sobrenatural ali, apenas coincidência e um cérebro cansado pregando peças. Mas outra parte, mais profunda, mais primitiva, sabia que aquele objeto carregava algo que não deveria ser perturbado. O silêncio do mosteiro parecia ainda mais denso naquele dia. O vento que entrava pelas janelas quebradas trazia um som que lembrava vozes distantes. À medida que me aproximava do altar, tive a impressão de que os afrescos me observavam. Os santos pintados nas paredes pareciam ter olhos mais vivos, como se julgassem cada passo que eu dava. Coloquei o rosário sobre a mesa de ferramentas, ao lado de pincéis e solventes. Queria mantê-lo à vista, como quem vigia um animal selvagem preso em jaula. Continuei o trabalho, tentando ignorar a presença dele. Mas a cada batida do pincel, eu ouvia aquele som, o tilintar suave de contas se tocando. No início, pensei que fosse minha imaginação, mas então percebi que o som vinha de dentro da nave, do mesmo banco onde eu havia visto a freira pela primeira vez. Quando ergui os olhos, ela estava lá. Desta vez, não de perfil, mas sentada, voltada para mim. O rosto ainda coberto pelo véu, apenas a boca se movendo em um murmúrio ininteligível. Os dedos passavam pelas contas do rosário que brilhavam em suas mãos, o mesmo que agora estava sobre a minha mesa. Um frio percorreu minha espinha. Olhei para a mesa. O rosário ainda estava lá, mas ao mesmo tempo brilhava nas mãos dela. Fechei os olhos com força e respirei fundo. Quando abri de novo, o banco estava vazio. Pensei em ir embora, mas algo em mim, talvez orgulho, talvez teimosia, me fez ficar. Não queria me deixar dominar por uma visão. Retomei o trabalho, tentando me convencer de que nada daquilo era real. Foi quando percebi a segunda estranheza. Ao limpar a camada de sujeira sobre um dos afrescos, percebi um detalhe que não estava nos registros históricos. A cena mostrava o Apocalipse, com anjos tocando trombetas e demônios caindo do céu. Mas no canto inferior havia uma figura encapuzada, segurando um rosário idêntico ao que eu encontrara. A mão pintada era ossuda, quase esquelética, e as contas negras brilhavam como se fossem feitas de algo mais denso que tinta. Meu coração disparou. Os documentos sobre o mosteiro falavam que os afrescos haviam sido pintados por monges locais, simples artesãos sem grande técnica. Mas aquele detalhe não parecia simples. Era intencional, oculto, como um segredo que deveria permanecer invisível até alguém, séculos depois, remover a poeira do tempo. Fechei o caderno de anotações e decidi procurar seu Elias naquela noite. Precisava de respostas. Encontrei-o no claustro, sentado em um banco de pedra, enrolado em um casaco grosso. O vento da serra uivava entre os corredores. Seu Elias, falei segurando o rosário enrolado no pano. O senhor sabe o que é isso? Ele não pegou o objeto. Apenas olhou e fez o sinal da cruz. Eu disse para o senhor não dar atenção ao que anda por aqui. Isso não é coisa que se pega com as mãos. Mas eu encontrei dentro da igreja. Como pode estar ali se parece tão... Hesitei. Vivo? Ele respirou fundo, como quem carrega um fardo antigo. Dizem que muito antes do mosteiro ser abandonado, houve um voto quebrado. Uma das irmãs fez promessas que não conseguiu sustentar. Alguns falam em amor proibido, outros em segredos de fé. O que se sabe é que ela morreu sem confessar, e desde então,
Nunca houve paz. O vento soprou forte, quase levando embora suas palavras. Ele se inclinou mais perto e completou: esse rosário pertencia a ela. E a cada pessoa que tenta tirá-lo daqui, ele volta. Sempre volta. Senti um arrepio. Está dizendo que não devo levá-lo comigo? Ele apenas balançou a cabeça. Se já levou, o senhor não escolheu. Foi escolhido. Voltei para a pensão com o coração pesado. Coloquei o rosário dentro de uma gaveta. Mas durante a noite ouvi novamente o som das contas batendo, como se fossem dedos impacientes chamando por atenção. Dormi mal e sonhei de novo. A freira estava no meu quarto, em pé, ao lado da cama. O véu caía sobre o rosto, mas desta vez consegui ouvir as palavras que murmurava: reze por mim. Acordei suado e a gaveta estava aberta. O rosário sobre o travesseiro. Na manhã seguinte decidi encarar. Levei-o de volta para o mosteiro e o coloquei no altar, na esperança de que ali encontrasse descanso. Mas quando virei para sair, ouvi atrás de mim o eco de vozes femininas em coro, como cantos gregorianos, preenchendo a nave. Não havia ninguém. E então, pela primeira vez, senti que eu não era apenas um restaurador. Eu era parte da história que aquelas paredes guardavam, e o rosário agora estava decidido a me contar tudo. O terceiro mês de trabalho no mosteiro começou a pesar sobre mim. A cada dia, ao raspar a fuligem, mais detalhes surgiam nos afrescos. E quanto mais eu descobria, mais convicto ficava de que aquilo não era apenas arte religiosa. Era uma narrativa secreta, um aviso deixado nas paredes por mãos que sabiam demais. Na primeira semana de setembro, terminei de limpar a parede lateral direita da nave. Ali, em meio às figuras de anjos e trombetas, surgiu a imagem de uma freira ajoelhada. O rosto não tinha traços definidos, coberto pelo véu. Mas nas mãos, ela segurava um rosário idêntico ao meu. Fiquei parado diante da pintura por longos minutos, incapaz de mover o pincel. Não era possível. Nenhum registro falava sobre aquela figura. Era como se ela tivesse sido deliberadamente apagada ou escondida sob camadas mais grossas de tinta. Mas agora estava ali, diante de mim, ressurgida. O pior não era a semelhança com o rosário que eu carregava. O pior era que, quanto mais eu a observava, mais tinha a impressão de que o rosto sob o véu estava se formando aos poucos, como se a parede respirasse. Naquela noite, não consegui dormir. Voltei para a pensão e fiquei encarando o teto, com o rosário sobre a mesa. Às 3 da manhã, ouvi novamente o som das contas, mas dessa vez não estava apenas no meu quarto. Ele vinha de vários lugares ao mesmo tempo. Do banheiro, da janela, do armário. Era como se houvesse dezenas de mãos invisíveis rezando ao meu redor. Levantei-me e encarei o espelho. Por trás do meu reflexo, vi por um instante uma sombra feminina passando, lenta, até desaparecer. No dia seguinte, procurei novamente seu Elias. Contei sobre os afrescos, sobre a figura da freira pintada. Ele ouviu calado, os olhos fixos no chão. Quando terminei, apenas disse: o senhor mexeu onde não devia. Cada camada que o senhor tira não é só sujeira. É um véu. E se eu parar? Perguntei. Ele suspirou. Agora não tem mais volta. Voltei ao trabalho, mas a cada pedaço de parede limpo, mais símbolos apareciam. Descobri inscrições em latim, escondidas atrás das colunas, frases curtas, como orações inacabadas. Algumas estavam borradas, outras quase ilegíveis, mas consegui anotar algumas no meu caderno. Silentium est poena. O silêncio é a punição. In vinculis precamur. Rezamos acorrentadas. Mater noster non audit. Nossa mãe não escuta. E, por fim, uma que me gelou o sangue. Rosarium tenebrarum. O rosário das trevas. Era impossível que aquelas inscrições fossem parte de uma simples decoração. Elas falavam de dor, de penitência, de um silêncio imposto, e de um rosário que parecia carregar consigo mais que fé, uma condenação. Naquela tarde, enquanto anotava, ouvi passos no claustro. Achei que fosse seu Elias, mas quando olhei, vi novamente a freira. Estava em pé perto da entrada, imóvel. "Quem é você?" Perguntei, a voz falhando. Ela não respondeu. Apenas ergueu o braço lentamente e apontou para a parede que eu estava restaurando. Virei-me e, por um instante, quase perdi o fôlego. A pintura parecia ter mudado. Onde antes havia apenas a freira ajoelhada, agora o afresco mostrava correntes em seus pulsos. O rosário estava preso como se fosse uma algema, e gotas escuras escorriam pelo braço pintado. Quando voltei os olhos para a entrada, a figura não estava mais lá. Corri até o local, mas não havia ninguém. Apenas o vento e o eco dos meus próprios passos. Foi então que tomei uma decisão arriscada.
Se os afrescos escondiam segredos, eu precisava revelar todos. Passei os dias seguintes quase sem descansar, raspando cada centímetro de parede, cada pedaço de reboco. O que encontrei foi ainda mais perturbador. Atrás do altar, escondido sob camadas grossas de cal, havia um mural inteiro representando uma cena de julgamento. No centro, uma freira era cercada por outras figuras encapuzadas. Algumas apontavam para ela, outras erguiam tochas. No chão, aos pés da acusada, estava o mesmo rosário negro. Mas havia algo pior. Na parte inferior da pintura, em letras grandes e quase invisíveis, estava escrito: "Quem carrega o rosário carrega também a sua pena." Larguei os pincéis, as mãos tremendo. Eu era agora o portador daquele objeto. Não apenas restaurava um afresco, eu revivia uma maldição. Naquela noite o sonho voltou. Mas não foi apenas sonho. Acordei no meio da madrugada e percebi que não estava sozinho. No canto do quarto, sentada em uma cadeira, estava a freira. Não era sombra, não era visão. Ela estava ali, tão real quanto eu. Segurava o rosário em suas mãos e me fitava em silêncio. O véu cobria o rosto, mas eu sentia seus olhos atravessando o pano. "O que você quer de mim?" sussurrei. Ela inclinou a cabeça levemente e, com uma voz baixa, quase um sopro, respondeu: "Que reze por aquilo que não tem perdão." Antes que eu pudesse reagir, a cadeira estava vazia. Olhei para a mesa. O rosário não estava mais lá, estava em minhas mãos. Passei os dias seguintes sem descanso. Cada manhã em que eu entrava no mosteiro, tinha a sensação de que o silêncio estava mais pesado, mais denso, como se a própria pedra guardasse um segredo que não queria mais permanecer escondido. O rosário nunca saía da minha mente, nem das minhas mãos. Eu o guardava na mochila, mas toda vez que abria, ele estava em outro lugar, sobre o andaime, na base da parede, ou mesmo em cima do meu caderno de anotações. Era como se ele tivesse vontade própria. Resolvi procurar nos arquivos da pequena biblioteca do convento, que ainda guardava livros mofados e manuscritos em latim. Passei horas folheando volumes carcomidos, até que encontrei uma pasta de couro quase oculta atrás de um armário quebrado. Dentro dela havia páginas soltas, com a caligrafia irregular de alguém que escrevia às pressas. O título, em letras desbotadas, dizia: "Crônica Silenci, 1723. Meu latim não era perfeito, mas conseguia entender o suficiente. O texto falava de uma irmã chamada Clara, acusada de quebrar seus votos. Alguns trechos mencionavam encontros proibidos com um homem do vilarejo. Outros insinuavam que ela guardava segredos da Madre Superiora. Não havia clareza. Só acusações, mas o que mais me chocou foi o último parágrafo. Sentenciada não pela morte, mas pelo silêncio eterno. As correntes lhe foram dadas e o rosário, transformado em grilhão de sua alma. Rezará por séculos e sua voz não será ouvida. Assim permanecerá até que outro carregue o peso em seu lugar." Soltei o papel com as mãos tremendo. Era impossível não associar aquelas palavras ao objeto que eu agora possuía. Naquela noite, sonhei de novo. Ou talvez não fosse sonho. Vi a freira, ajoelhada no coro, segurando o rosário que chacoalhava sozinho, as contas deslizando como se mãos invisíveis corressem sobre ele sem parar. O som ecoava tão forte que me fez acordar com o coração disparado. Quando abri os olhos, o quarto estava cheio do mesmo barulho. O rosário estava no chão, diante da cama, balançando sozinho. Por instinto, tentei chutá-lo para longe, mas no instante em que meu pé encostou, um arrepio percorreu todo o meu corpo e uma voz sussurrou no meu ouvido: "Não se foge daquilo que já lhe pertence." Na manhã seguinte, procurei seu Elias outra vez. Mostrei-lhe o manuscrito, mostrei-lhe o rosário. Ele ficou pálido, as mãos enrugadas, tremendo. "Eu sabia que algo ainda morava nessas paredes", murmurou. Mas nunca imaginei que fosse ela. "Quem?" perguntei. "Irmã Clara. Ela foi apagada da história. As pessoas acreditam que morreu de doença. Mas alguns sabiam que ela foi condenada dentro destas paredes. Condenada ao silêncio. E o rosário?" Seu Elias engoliu em seco. "É o selo da sentença. Quem o carrega, compartilha a sua pena." Saí de lá sem saber se sentia medo ou revolta. Parte de mim queria largar tudo, fugir, nunca mais voltar àquele lugar. Mas outra parte estava presa. Era como se o rosário tivesse raízes dentro de mim. Como se minha vida já estivesse costurada na dela. Continuei a restaurar os afrescos, mas a cada nova camada removida, mais detalhes perturbadores surgiam. Os olhos das figuras pareciam me seguir. Os anjos tinham expressões de dor.
E na parede lateral, a imagem da freira com corrente se tornava mais nítida a cada dia, quase viva. Uma tarde, já quase ao anoitecer, ouvi um murmúrio vindo do fundo da nave. Caminhei devagar até lá com a respiração presa. No último banco estava ela, não mais como uma sombra, mas como uma presença concreta, sólida. O véu cobria seu rosto, mas pude ver a pele pálida de suas mãos. Ela ergueu o rosário e deixou que caísse sobre o banco, as contas batendo na madeira num som seco, que ecoou por todo o mosteiro. "Reze", disse com uma voz baixa e rouca. "Reze por mim." Dei um passo para trás, incapaz de responder. "Não posso mais sozinha", continuou. "Preciso que carregue comigo." Antes que eu pudesse perguntar o que aquilo significava, as velas apagaram todas de uma vez, deixando-me na escuridão completa. Senti o rosário em minhas mãos novamente, embora não tivesse me aproximado dela, e então compreendi. Eu não era apenas testemunha da sua condenação. Eu já fazia parte dela. Os dias seguintes foram uma mistura de delírio e vigília. Eu já não sabia distinguir quando estava acordado e quando sonhava. O rosário não saía das minhas mãos. Mesmo quando tentava deixá-lo em outro cômodo, acordava com ele enlaçado em meus dedos, as contas frias como gelo. O afresco principal estava quase totalmente limpo. O rosto da freira agora era visível, e a cada manhã parecia mais humano, como se os traços se moldassem lentamente diante dos meus olhos. Os olhos pintados tinham um brilho úmido, e quando eu me afastava, jurava vê-los piscar. Na última noite antes da conclusão, decidi ficar até mais tarde. Havia uma inquietação dentro de mim, como se tudo precisasse terminar ali. Levei meu refletor para o altar e, diante do mural, sentei-me no chão de pedra. O rosário pesava sobre minhas mãos, mais pesado do que deveria. Foi então que ouvi a voz. Não era sussurro nem eco. Era clara, firme, quase doce. "Você sabe quem eu sou?" Olhei em volta. A nave estava vazia, mas no reflexo da parede vi a silhueta dela, em pé atrás de mim. "Irmã Clara", murmurei. Ela se aproximou devagar. Não caminhava. Deslizava, como se o chão não existisse sob seus pés. O véu cobria o rosto, mas o contorno de seus lábios se movia ao falar. Carrego um silêncio que não escolhi. Minhas preces foram acorrentadas, minhas palavras arrancadas. Rezo há séculos sem que ninguém me ouça, engoli em seco. "Porque eu?" Ela estendeu a mão, indicando o rosário. "Porque você abriu os véus. Trouxe à luz aquilo que deveria permanecer enterrado. Agora precisa decidir. Decidir o quê? Libertar-me ou tomar o meu lugar?" As palavras ficaram suspensas no ar como um peso impossível. Eu quis rir, gritar, dizer que tudo era ilusão de uma mente cansada. Mas o rosário começou a apertar meus pulsos, as contas se transformando em correntes que queimavam a pele. A dor era real. Como eu a libertaria? Perguntei, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. Ela se ajoelhou diante de mim, tão próxima que pude sentir o frio que emanava de seu corpo. "Reze por mim. Reze até que sua voz se quebre, até que o silêncio me largue. Mas saiba, quem reza em meu lugar carrega o fardo." As velas ao redor se acenderam sozinhas, iluminando o mural atrás dela. O afresco agora mostrava duas figuras, a freira acorrentada e um homem ajoelhado ao lado, segurando o mesmo rosário. O rosto não tinha traços definidos, mas eu sabia quem era. Eu tentei soltar as contas, mas elas cravaram ainda mais fundo na minha pele. A cada esforço, mais fortes ficavam. O ar rareou, a igreja inteira parecia girar. A voz dela ecoava, repetindo sem parar: "Reze, reze, reze." Fechei os olhos e comecei a murmurar as palavras que sabia de cor. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, depois frases que nem reconhecia, como se viessem de outro tempo. Outra boca. A cada sílaba, sentia algo se desprender de mim, uma parte invisível sendo sugada para dentro do rosário. Quando abri os olhos, ela não estava mais de joelhos. Estava livre. O véu tinha caído, revelando um rosto pálido, de beleza trágica. Os olhos, porém, não tinham alegria. Eram profundos, insondáveis, como um poço sem fundo. Ela sorriu levemente. "Obrigada." E então desapareceu. Fiquei sozinho na nave, o rosário ainda preso em minhas mãos. Mas agora não estava vazio. Eu ouvia dentro dele um murmúrio constante, como centenas de vozes sussurrando ao mesmo tempo. Não eram orações. Eram lamentos. Entendi naquele momento que não a libertei. Apenas troquei os papéis. Na manhã seguinte, seu Elias entrou para abrir as portas e me encontrou ajoelhado diante do altar, imóvel, os olhos fixos no mural.
Tentei falar, mas nenhuma palavra saiu. Minha voz tinha sido arrancada. Como a dela, ele se aproximou. Tocou meu ombro, mas eu não reagi. Apenas segurei o rosário com força, as contas agora fundidas à minha pele como cicatrizes. E no afresco atrás de mim, a imagem havia mudado outra vez. A freira já não estava acorrentada. No lugar dela, a figura acorrentada era um homem, ajoelhado, a cabeça baixa, as correntes presas às mãos que seguravam o rosário. O meu rosto. Desde então moro no silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas cheio demais, feito de vozes que ninguém mais ouve. Agora eu sei. Neste mosteiro, nada se perde. O silêncio é apenas passagem, e alguém sempre precisa carregar o peso. Já se passaram cerca de 10 anos desde aquele dia, e mesmo agora ainda sinto um aperto no peito sempre que o ônibus encosta naquele ponto. É um incômodo rápido, passageiro, mas o reflexo vem automático. Minha mão segura com mais força a alça da mochila. Acho que tem lembranças que simplesmente se agarram a gente e nunca mais soltam. Boa noite, Dom. Meu nome é Saulo. Naquela época, minha rotina era uma verdadeira correria. E, por incrível que pareça, eu gostava disso. Eu morava com minha esposa Tamires e nossos 2 filhos, Everton, com 7 anos, e a Samara, com 5. Nossa casa era simples, num bairro onde o asfalto ainda não cobria todas as ruas, mas era o nosso lar. A gente fazia acontecer com o que tinha. Tamires ganhava algum dinheiro fazendo salgadinhos e bolos de pote que vendia na vizinhança. Eu passava o dia inteiro nas ruas, vendendo água mineral e amendoim torrado nos ônibus que faziam o trajeto entre o bairro e o terminal central da cidade. Era um trabalho puxado, subir e descer ônibus o tempo todo, andando de um ponto a outro debaixo de sol. Mas tinha algo que tornava tudo mais leve. A companhia do meu filho, Everton. Talvez você pense que não era lugar para uma criança, mas ele adorava. Bastava eu pegar a bolsa térmica que ele já aparecia na porta, com aquele boné torto na cabeça, pronto para me acompanhar. Nada o fazia querer ficar em casa. E ele mandava bem. Com aquele sorriso que desarmava qualquer um, ia na frente oferecendo as mercadorias com uma empolgação que nem eu conseguia ter. Uma água bem geladinha, tio, ele dizia, e as pessoas compravam sem nem pensar 2 vezes. Os motoristas e cobradores já conheciam ele, acenavam sempre. Às vezes até deixavam uma paçoquinha separada só para ele no fim da linha. Ver meu menino ali, brincando, se divertindo no meio da correria, me enchia de orgulho. Nos dias bons a gente voltava com dinheiro suficiente para comprar carne para o jantar. Nos dias fracos, ele era quem me animava, dizendo que no próximo dia a gente venderia tudo. E eu acreditava. A volta para casa era o melhor momento do dia. Cansados, andando a pé, ele falava sem parar. Contava o que tinha visto, imitava os passageiros, reparava em detalhes que eu nunca percebia. Era meu parceiro. A gente não tinha luxo, mas sobrava amor e união. Tamires mantinha tudo funcionando. Cuidava da casa, das roupas, da comida. Mesmo quando tínhamos que repetir a mesma camisa a semana inteira, ela dava um jeito de tudo parecer limpo e novo. Era uma família comum, só querendo viver tranquila. E por um tempo tivemos isso. Só não sabíamos o que estava prestes a mudar tudo. Foi numa quinta-feira à tarde, abafada e quente demais. O movimento estava fraco e resolvemos entrar num dos últimos ônibus da linha, um dos mais antigos caindo aos pedaços. O sol já se escondia, deixando o céu pintado de laranja. Os passageiros estavam quietos, exaustos, só querendo chegar em casa. Como sempre, Everton foi à frente, com aquele jeito alegre de sempre. Eu parei no meio do corredor para vender 2 pacotes de amendoim a um senhor. Enquanto procurava o troco na pochete, ouvi o grito do meu filho. O grito do Everton cortou o barulho do motor e fez tudo parar por um segundo. Era um som que eu nunca tinha ouvido sair dele. E que nunca mais esqueci. Instintivamente deixei cair as moedas no chão e corri na direção dele, empurrando gente pelo corredor apertado do ônibus. Quando cheguei à frente, vi a cena, um homem de capuz encostado perto da porta, segurava meu filho pelo braço. Com a outra mão ele mostrava uma faca. Era um assalto. Um daqueles que a gente sempre ouve falar, mas acha que nunca vai viver. E ali estava eu, com meu menino nas mãos de um desconhecido. Passa tudo, rápido. Ele gritava para os passageiros enquanto mantinha a faca perto do Everton, como se aquilo fosse convencer todo mundo a colaborar. E convenceu. Ninguém reagiu. Ninguém se mexia além do que era necessário. As pessoas passavam suas bolsas, carteiras, celulares. Eu estava congelado. Parte de mim queria pular em cima dele, fazer alguma coisa. Mas meu filho estava ali, no meio.
Era ele quem podia se machucar. O tempo virou fumaça. Foram minutos que pareceram horas. Quando o ladrão pegou o que queria, fez o motorista parar o ônibus no meio do nada e desceu correndo. Assim que ele soltou o Everton, eu puxei meu filho com força para o meu peito. Ele tremia. Eu também. Ninguém falou nada. Ficamos ali, parados, enquanto o ônibus seguia para o terminal, em silêncio, como se todo mundo tivesse perdido um pedaço de si naquela tarde. Depois daquele dia, nada mais foi igual. O Everton nunca mais quis vender comigo. Nem dava para culpar ele. Só de ver a bolsa térmica ele já se fechava. Tamires também mudou. Dormia pouco, vivia em alerta. E eu? Bem, até hoje. Quando o ônibus para naquele ponto, minha mão aperta a mochila sem eu perceber. Não gosto de pensar que aquilo nos quebrou. Prefiro dizer que nos mudou, porque a vida seguiu. A gente continuou lutando, arrumou outras formas de ganhar o pão. Mas a lembrança ficou ali, grudada como sombra em fim de tarde. Algumas coisas a gente supera. Outras, a gente aprende a carregar.